Olá, pessoal, uma ótima noite. Vamos entrando. Eu sei que hoje é um dia de sexta, né? Dia já de pensar no happy hour, mas vamos entrando, que esse conteúdo vai ser maravilhoso. Nossa palestrante já entrou também, a Ivete, que vai fazer esse bate-papo aqui comigo. Vou estar chamando ela para estar dividindo aqui esse momento comigo. Olá, Ivete. Uma boa noite, pessoal. Pode ir entrando, pode ir colocando o coraçãozinho aqui. Ivete, eu acho que a sua câmera tá invertida, porque tá tudo escuro. Uma ótima noite, pessoal. Ivete é a nossa convidada de hoje para esse bate-papo sobre a doença como caminho, que é um tema um tanto inusitado, né? Pelo menos para quem é da área da saúde, que já acompanha, por exemplo, essa questão da doença, então, e passei muitos anos entendendo a doença como um problema único e exclusivamente orgânico, né? E aí, hoje em dia, eu percebo que esse não é o caminho. E aí, tá a Ivete aí para dividir esse bate-papo comigo, para a gente fazer um bate-bola, que eu acho que vai ser muito rico para nós todos. Boa noite, Ivete, uma ótima noite, seja muito bem-vinda. Como está? Tudo bem. E você? Tudo bem também. Muito feliz de estar aqui. Bora colocando um coraçãozinho, chamando os amigos, né? Porque hoje é dia de sexta, logo depois de feriado, né? Tem muita gente emendando também, né? Feriado, tudo mais. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, a nossa live hoje, né? Sobre a doença, né? Como caminho. Esse caminho para encontrar uma cura, na verdade. A doença, ela nos mostra, organicamente, como disse a Iane, até organicamente a gente consegue perceber. Por exemplo, você abusou muito da comida, né? Dependendo do alimento que você comeu, você se sente mal, o seu organismo está pedindo para você dar uma parada, né? Para você fazer alguma coisa para entrar no equilíbrio novamente. Mesma coisa quando a gente dorme mal, né? Muito trabalho, muita correria, daí a pouco seu corpo começa a reclamar, né? E, muito além disso, a doença nos mostra também que muita coisa pode estar no nosso emocional, né? Muita coisa que a gente gravou quando criança, né? Nós podemos ter gravado algumas coisas, feito, dar alguns significados que isso mais tarde a doença vem nos cobrar isso, ela vem nos mostrando que nós temos que olhar para dentro de nós, né? Temos que olhar para dentro e buscar o que eu posso fazer para me melhorar. Aproveitando só essa deixa, Ivete, desse olhar para dentro, né? É aquela velha história, né? Que o que está fora reflete o que está dentro. E aí a gente pode pensar, por exemplo, de uma árvore. Se a gente lembrar de uma árvore, se a gente quer uma árvore com frutos gostosos, saudáveis, e a gente está lá com aquela árvore frutífera lá no fundo de casa, e, por exemplo, uma goiabeira, uma macieira, e, por exemplo, essas frutas não estão vindo tão bem, né? Às vezes estão mais ácidas, às vezes estão cheias de bichinho. Quando a gente vai cuidar dessa árvore, a gente vai cuidar do fruto ou a gente vai cuidar da raiz? Né? A gente vai cuidar da raiz, do que está lá escondido, do que está embaixo da terra. Então, quando a gente é interessante quando a gente começa a olhar a doença, fazer exatamente isso que a Ivete falou, da gente começar a olhar essa doença a partir de dentro.
o que é que essa doença quer me dizer? O que é que ela quer apontar para mim, né? Porque se a gente for pensar, cada sintoma, cada situação acaba trazendo alguma emoção, algum sentimento. Só que muitas vezes a gente prefere não enxergar, né? A gente prefere negar. Até os próprios exemplos que você citou, né, Ivete? Por exemplo, do alimento. Quantas vezes a gente come muito mais do que o suficiente? O corpo está dizendo que não, já tá bom, já basta. E a gente continua comendo, né? Em prol do quê, né? A gente já parou para pensar quando a gente come demais, por que é que a gente está comendo demais? O que é que a gente está querendo colocar para dentro sem pensar o que é que está acontecendo, né? Isso é importante da gente estar vendo. Está querendo, na verdade, suprir alguma coisa, né? Que está faltando, e é isso, é no emocional. Então, Exatamente. é gritando ali, que quer suprir com o alimento. Se o alimento fosse dar conta, né? Daquilo ali. Daquilo E que não dá, né? Porque a gente vê exatamente isso, até na questão de obesidade mesmo. Quantos pacientes, por exemplo, se submetem a uma cirurgia bariátrica, muitas das vezes sem fazer o acompanhamento psicológico, né, necessário, e de repente, um tempo depois, começa a ganhar esse peso, é como se a cirurgia não tivesse feito efeito, né? Porque na realidade o problema não estava no corpo, o problema estava lá dentro, né? E falando nisso, é muito interessante até essa questão que você já pontuou, Ivete, de, de como você vai se comportando, né? Porque na realidade esses sintomas surgem também exatamente por conta de emoções. Emoções que você deu algum significado e que você foi, como é que eu vou dizer? E que você foi reforçando ao longo da vida. Então, situações similares, você foi reforçando esse significado, né? Uhum. Sim, sim, verdade. E quando nós somos crianças, quando nós somos pequenos, né, talvez até no útero materno, nós já começamos ali a dar significado, né, às coisas. Então, por exemplo, eu já atendi casos, né, que a criança ficou com medo, né, a criança no berço, ela ficou com medo, ela acordou à noite, tudo escuro, chorou e ela não foi atendida e ela ficou com muito medo ali. Então, às vezes a gente tem coisas que realmente aconteceram, que fugiu a pessoa, né? É uma coisa externa, mas tem coisa que a gente mesmo dá o significado, né? Sim. Coisa assim, que pode acontecer, por exemplo, eu já tenho casos, né? E a mãe, no início, rejeitou a gravidez. Então, a mãe teve aquela emoção forte, né, de rejeitar a gravidez. A Sim. criança faz o processo com ela, né, de a pessoa, né, de hipnoterapia, por exemplo, que a pessoa volta nesse estado, ela ficou olhando, ela sentiu essa rejeição. E ela gravou que ela não era querida. Então, a gente ajuda essa pessoa nesse caso, fazer uma ressignificação de tudo. Porque esse é o primeiro momento que a mãe sentiu isso, né? Devido ao que ela estava vivendo no momento, mas que depois ela foi muito querida e ela veio ao mundo bem, essas coisas todas, né? E às vezes, assim, uma coisa que aconteceu nesse sentido, por exemplo, tem pessoas que acontecem com elas muito acidentes, né? É um caso, assim, né? Tem vários casos, igual você falou, você colocou aí, que às vezes vão reforçando durante a vida que não vai reforçando para você. Sim. Então, ela, num caso desse, que ela se sentiu rejeitada, e aí, o que pode muitas vezes acontecer? Ela sentir culpa de ter chegado ali no útero da mãe, culpa de, né, tá ali. Então, com essa culpa, ela não se sente merecedora. E como ela não se sente merecedora, muitas coisas começam a acontecer para reforçar aquilo. Porque o subconsciente
está querendo te dar razão, né? Ele quer te autopreservar. Não, então vamos fazer para que o que ela está falando é verdade. Então vamos lá, vamos protegê-la. Então, para proteger, começa a acontecer uma coisa. Tem pessoas que têm essa facilidade, assim, de acontece um acidente, a pessoa se recupera, acontece outra coisa, ela machuca outra parte do corpo e ela não sabe o que está acontecendo, né? Então, pode ser acidentes, pode ser alguma doença, né, que vai sendo reforçada durante a vida, e tudo porque o emocional está ferido, Sim. precisando, né, ser tratado. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda, Jana. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente está falando, eu estou com a Ivete, que ela é hipnoterapeuta também, falando da doença como caminho. E aí, Ivete, eu acabei lembrando um pouco do meu caso, né? Que foi a questão do vitiligo. Quando eu, através da hipnoterapia, fui buscar a questão da causa do vitiligo, assim, resolvi tratar essa questão do vitiligo, eu voltei para o útero materno. Então, a minha história começou lá com o sentimento de perda, de abandono, porque eu era gêmea, eu tinha um irmão, e ele não nasceu. Então, eu já me senti sozinha, abandonada lá. Quando chegou com uns 3 anos, próximo aos 3 aninhos, o meu pai morreu de acidente. E aí, mais uma vez, o masculino me abandonou. E aí, o vitiligo apareceu quando eu tinha cerca de 15 anos, quando eu tive meu primeiro namoradinho, que era um amigo, e a gente começou esse namoro nas férias, né, de verão. Só que a gente não morava na mesma cidade, né? Então, mais uma vez, eu me senti abandonada. E aí, o que é que eu fiz? O meu corpo, ele começou a entender que se eu gostasse, se eu me entregasse às pessoas, o que é que ia acontecer? Eu ia me machucar. Então, eu já vinha com esse comportamento mais fechado, mais introspectivo, destinada a estudar e trabalhar. E aí ele entendeu isso e aí o vitiligo veio reforçar isso, porque o que aconteceu? À medida que o vitiligo foi aparecendo, eu fui cada vez me fechando mais. Então, eu me dedicava a trabalhar e estudar. Então, eu não tinha muitos relacionamentos, não tive muitos relacionamentos amorosos durante a vida. Tinha uns amigos, mas os amigos muito no contexto do trabalho e do estudo. Não era assim, eu não ia muito, não saía muito, eu não gostava muito de festa. As festas que eu preferia eram as festas dos ambientes familiares, sabe, residenciais, porque ali eu me sentia mais acolhida. Então, assim, a doença, a gente fica muitas vezes se perguntando por que aconteceu comigo, por que aconteceu comigo, mas na realidade ela está externando aquilo que você não quer ver. Ela, na realidade, está sendo sua amiga, né? Porque ela está querendo mostrar, ó, você precisa entender o que está acontecendo aí dentro. No meu caso, foi a questão do isolamento. E em mim foi tão forte que eu passei a maior parte da minha vida sequer sem falar sobre o vitiligo. Assim, eu dizia, todo mundo perguntava, quem me perguntasse alguma coisa, eu dizia o que é que o vitiligo era. Eu dizia, o vitiligo é uma doença autoimune, que pode ter raiz hereditária, mas que ninguém sabe a causa, e pronto. E aí mudava de assunto, porque eu já começava a me emocionar só de falar isso. Então, era um assunto que não entrava na minha roda de conversa. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque à medida que eu fui ressignificando isso e que eu mudei essa chave, e eu mudei essa chave através da hipnoterapia, porque eu comecei a ver que as pessoas não me abandonaram, que foram situações que ocorreram, eu comecei a me sentir livre, a me relacionar com as pessoas, a me mostrar, a não achar que eu era menor ou pior por conta do vitiligo, né? O vitiligo começou a ser uma consequência. E a partir de eu olhar que ele queria mostrar que eu estava me trancando muito dentro de mim mesma,
Eu falei, não, mas eu não quero ser assim. Essa não sou eu de verdade. E aí eu comecei a mudar. E eu comecei a mudar, modificar meu comportamento. As coisas ao meu redor começaram a fluir de uma outra maneira, né? A minha vida mudou, né? Os meus comportamentos mudaram. As pessoas olham para mim hoje e falam que não me enxergavam da forma que eu me sentia, mas percebe o quão diferente eu tô hoje. Porque a ruptura é grande, né? Porque a partir de hoje, por exemplo, eu me mostro. Eu não tenho vergonha mais das manchas, que hoje em Posição. dia eu digo que são as minhas nuvens. Então, assim, ouviu? Cortou? Voltei? Eu não estou te ouvindo agora, Iane. Será que travou? Para mim tá bom aqui. A internet está legal. Voltou? Pessoal, me avisa se tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Dá um Você joinha me aqui. ouve? Eu agora parei de te ouvir nesse Eu te finalzinho aí. ouço. Tá me ouvindo? Eu tô. E você tá me ouvindo? Eu não te ouço. Olha, o pessoal aqui tá me dizendo que tá ouvindo. Eu acho que é alguma coisa aí, Ivete, no seu som. Tá todo mundo me ouvindo normal? Porque aqui eu olhei, a internet tá ok. A sua imagem tá boa, mas eu só não tô te ouvindo. Enquanto a Ivete está vindo essa questão do som, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente está falando um pouquinho aqui da questão da doença, né, como caminho, de como a doença pode mostrar para a gente aquelas sombras que a gente tem dentro da gente que a gente não quer enxergar, né? Na realidade, elas aparecem exatamente por isso. Elas, primeiramente, elas ficam no campo interno, né, da psique, eles começam a dar detalhes no comportamento, e aí chega uma hora que a gente não deu, como eu vou dizer, a gente não deu bastante atenção para ela, e aí ela começa a ir para o corpo físico para a gente enxergar, porque aí no corpo físico ela fica mais evidente, né? Ela está conversando com esse mundo aqui de fora. Voltou, Ivete, está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou só a Ivete que não está me ouvindo? Infelizmente, eu saí um pouquinho, voltei e continuo não te ouvindo, Iane. Mas, assim, alguém colocou aí que está ouvindo normal. Gente, fala aí pra gente, vocês estão ouvindo nós duas normal? Que estranho, Iane. É, porque eu também, eu te E eu não ouço. mexi em nada aqui. Então, muito, né, estranho, né? Então, assim, falando mais um pouquinho, né, sobre isso, né, Iane? Que bom que você conseguiu, né, está conseguindo vencer tudo isso, né? Por quê? Porque você teve a coragem e foi se olhar, né? Foi ver o que estava acontecendo com você, né, a nível emocional. Porque nós temos no nosso consciente o nosso racional, né? O nosso racional, a gente faz, a gente analisa, né? Tudo através do nosso racional. E às vezes a gente até imagina, eu devo ter, né, essa doença, eu devo sofrer desse problema por causa disso, assim, assim, assado, né? Por isso, por isso, por isso. Mas está no consciente. E quando a gente vai trabalhar esse emocional, que é o nosso subconsciente, né? O nosso subconsciente é puro emocional, a gente percebe que você trabalhando lá na causa, né? Quando aconteceu de você ter aquele problema, e você trabalhar com a emoção e ressignificar,
é totalmente diferente, Sim, né? É assim, muito melhor, né? Porque o consciente está ali raso, né? Ele só racionaliza e tudo. E o subconsciente, nós somos 95% subconsciente. Então, quando a gente trabalha a causa lá no subconsciente, as coisas tendem, né, a se resolver com mais facilidade, correto? sim. É aquela história que eu falei no iniciozinho da árvore, né? Se a gente quer mudar os frutos, a gente precisa cuidar da raiz. Não adianta a gente querer cuidar só dos frutos, né? E a doença, nesse sentido, é exatamente o resultado. Então, cuidar só do resultado, às vezes o uso de medicação, não que elas são, inclusive, necessárias, principalmente nas fases mais agudas, em que os quadros são mais severos, mas a gente tem que pensar o que é que aquilo quer mostrar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas usando a medicação por muito tempo, sem fazer, por exemplo, principalmente essas doenças, por exemplo, psicológicas, mentais, como a questão de ansiedade, estresse, burnout. Só a medicação muitas vezes não dá conta. A gente vê as pessoas fazendo um tratamento e se elas não buscam apoio terapêutico, psicológico, para cuidar dessas coisas que essas doenças estão querendo mostrar, muitas vezes elas não conseguem o resultado mais adequado, né? Elas não conseguem sair desses quadros. Então é importante a gente começar a olhar o que é que essas doenças significam, né? A partir do sintoma, você já começa a ter uma ideia, porque acaba que os sintomas já têm alguma relação com a nossa psique, né? Já tem alguma correlação. Então é importante a gente não esquecer disso, porque acaba que os medicamentos, eles funcionam muito mais como... Os medicamentos funcionam muito como se fossem, como eu vou dizer, como se eles estivesse anestesiando a gente. Então, muitas vezes, para não sentir aquela dor, a gente usa o medicamento, aquela dor passa. Mas passa no corpo físico. Mas o que motivou essa dor está lá dentro da gente, no nosso subconsciente, como o Ivete falou. Escondidinho ali junto com a emoção. E que se a gente não coloca para fora, a gente simplesmente está perdendo a oportunidade. E quando a gente perde a oportunidade, essa doença que uma vez era aguda se torna crônica. Porque se a gente não resolveu a causa, o que é que acontece? Ela continua ali, sinalizando, falando, gente, eu tô aqui, olha para mim, cuida de mim, porque aí a gente precisa realmente olhar com carinho. E eu acho aí o grande diferencial que eu vejo junto com a hipnoterapia é exatamente isso. Porque a hipnoterapia rapidamente consegue acessar seu subconsciente. Então, ela vai de uma forma muito mais profunda. E ela consegue identificar, junto com você, o que é que está acontecendo. E quando você descobre a causa, aí você consegue tratar de fato aquele sintoma, porque você trata lá na raiz. Você cuida daquela raiz, daquela árvore. E aí você torna ela mais saudável. E aí você vai ter frutos melhores. Então, é importante, gente, a gente valorizar cada sintomazinho, cada mal-estar que a gente tem, o que é que ele está trazendo para a gente. Seja bem-vinda, minha tia. Saudades, boa noite. E é interessante a gente estar pensando nisso, né? E como a gente pode cuidar de nós a partir desse olhar. De não querer deixar a doença de lado e não dar valor para ela, só usar medicação para tratar o corpo físico. Mas pensar o que é que o corpo, o que é que a nossa parte psicológica, o que é que o nosso subconsciente está sofrendo e o que é que ele quer mostrar para a gente. Eu acho que isso é um dos avanços. E hoje em dia a gente já começa a ver isso na própria medicina, né? A gente já vê alguns médicos preocupados com essa questão psicológica ao tratar as doenças. E isso é importante. Eu acho que à medida que o tempo for passando, isso vai avançar cada vez mais. Porque cada vez mais a gente entende que a gente não é só um corpo físico, né? A gente precisa. Os filósofos lá atrás diziam que a mente são, corpo são. Então a gente precisa das duas esferas
tudo ocorra de forma mais... ocorra em equilíbrio, né? Que a vida, ela só vai ser adequada quando a gente vive em equilíbrio. Oi, Anne, Sim, eu queria falar um pouquinho sobre a hipnose. Não sei se você falou, na verdade, você me desculpa, eu não consegui fazer com que eu te ouça. Muito estranho. Mas você, não sei se você comentou alguma coisa sobre a hipnose, a hipnoterapia, né? A gente está falando assim um no geral, pouquinho, né? sim, mas pode falar. Falou, né? Então, a hipnoterapia é uma terapia, né, que se utiliza da hipnose para fazer o tratamento. E a hipnose, o que é a hipnose? É um estado natural da nossa mente, né? Então, a hipnoterapia se utiliza dela. Então, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme e a gente se emociona com aquele filme, a gente sabe que aquilo ali foi filmado, não é uma realidade, e a gente se emociona. É porque nós estamos em hipnose. A hipnose, o que ela é? É você estar com foco em alguma coisa, né? Foco e concentração em algo. Então, é isso que a hipnoterapia se utiliza, desse foco, dessa concentração, para que a gente faça, né, a terapia com a pessoa. Então, a hipnoterapia se utiliza, né, da hipnose e ajuda, né, como se fosse um guia, ajuda a pessoa a buscar no seu subconsciente, porque ela está com foco, ela está com uma concentração muito grande, a buscar a causa, né, onde estão as origens dos problemas dela. E ajuda demais, né, as pessoas, né? A Iane já fez, eu também já fiz, né? E várias vezes, né? E a gente vai buscando e vai se trabalhando, né? Com tudo que a gente foi buscando. Então, a Iane, acredito que seja a mesma coisa, né? Foi tão bom para a gente, tão bom, que a gente quer compartilhar isso, né? A gente quer que outras pessoas se beneficiem também, né? Dessa terapia, né? Então, o que é a hipnoterapia? O que a gente precisa? Ah, você que vai fazer? Não, quem vai fazer mesmo, né, o trabalho duro é a pessoa que está ali, é a pessoa que quer o tratamento, né? Nós vamos apenas ser um guia, uma pessoa que vai guiar o processo. Mas para isso a pessoa tem que estar muito disposta, ela tem que estar muito disposta a não querer aquele problema mais na vida dela, né? A pessoa tem que estar comprometida. Eu não quero isso mais para mim, na minha vida. Então, quando isso está muito forte na pessoa, é onde a pessoa consegue fazer, né? É muito mais fácil do que aquela pessoa assim, de 0 a 10, quanto que esse problema te incomoda? 4. Então, a pessoa não está muito comprometida, aquele problema ainda não está incomodando o bastante, né? Então, quando a pessoa está com um problema que incomoda muito, ela está disposta a olhar para aquele problema. E na hipnoterapia, tem algumas dúvidas que às vezes as pessoas perguntam, né? Eu vou estar consciente? Sim, você vai estar consciente o tempo todo. Inclusive, a gente precisa disso, porque vai ter o feedback, né? A gente vai conversando com a pessoa e a pessoa vai nos falando o que está acontecendo, né? Para a gente poder ir guiando esse processo. Eu não vou dormir, não. Não, você não vai dormir. A gente precisa que você esteja bem acordado, né? Então, você não vai dormir, você não vai a lugar nenhum, você vai estar ali no local, né, da terapia. Aí você não vai dormir. Eu vou me lembrar? Vai. Você vai se lembrar de tudo que aconteceu, né? De tudo que foi acontecendo durante o processo. Então, gente, é isso. Então, dependendo do que a pessoa tenha, pode procurar que tem um fundo emocional, na maioria das vezes, né? E outra coisa, eu também sou consteladora familiar, né? Muito
Todos os nossos problemas estão ligados à mãe e a pai. Muitos, muitos. Por quê? É porque nós queremos demais o amor dele. Nós queremos demais o amor da nossa mãe, demais o amor do nosso pai. E quando a gente achou lá atrás que esse amor não foi, né, aquilo que a gente esperava, como eu disse já, né, às vezes houve uma rejeição de início, que a pessoa assustou, tipo, estou grávida, e agora, como é que vai ser? Como é que eu vou sustentar essa criança? Então, a criança sente aquilo ali como um baque, né? E às vezes acontece de ser a mãe, e às vezes acontece de ser o pai, né, que tenha essa reação de início. E aquela criança está carregando, às vezes, aquilo pela vida inteira, né? Eu fiz um processo com uma pessoa que, na hora do sofrimento dela, foi na hora do nascimento, porque ela se sentia presa, se sentia sufocada, porque a mãe dela, ela era a nona filha, e a mãe dela estava com medo de morrer no parto, né? Diz ela que a mãe dela tinha muito medo de morrer no parto. Então, foi um processo, né, muito lindo, né, de ver aquele nascimento e ver que ela é como se tivesse feito um nascimento ali novamente, né, no dia da terapia, e ela vê como a mãe ficou bem e como ela era amada pela mãe e como ela não fez, né, que tudo valeu a pena e deu tudo certo para ela, deu tudo certo para a mãe, né, mas ela carregava esse sentimento. Inclusive, o problema dela era na garganta, porque ela sentia esse aperto, ela sentia esse sufoco, né? Estava na hora de nascer e ela não queria ir para não fazer a mãe sofrer, né? Ou até morrer, né? Então, a criança carrega aquilo pela vida inteira e não sabe por quê, e a gente que a gente faz essa ligação, né, de uma coisa com a outra. E assim tem, né, vários casos. Se quiser colocar algum caso, Iane, depois eu falo mais algum aqui. E isso que você trouxe, Beth, é bem importante, porque na realidade faz a gente perceber que a gente está dentro de um sistema, né? Que a gente faz parte de um sistema. E quando a gente faz parte do sistema, o que a gente apreende acaba que a gente dá um significado exatamente a partir da emoção. Então é importante a gente ver que tudo que a gente vai aprendendo, que a gente vai ouvindo, porque o subconsciente da gente grava tudo o que acontece, e grava desde lá que a gente está dentro da barriguinha da mamãe, o que é que acontece? Tudo isso que está gravado, ele simplesmente chega uma hora que ele começa a gravar exatamente dando uma emoção. Então, às vezes são situações positivas, às vezes são negativas, e infelizmente são mais negativas, porque no desenvolvimento humano, para a gente se defender e sobreviver, a gente precisava muito mais ficar atento, com medo, com raiva, para poder ter aquele instinto de luta e fuga mais preservado do que estar feliz. Então, é muito mais fácil a gente passar por dificuldades e gravar as situações com emoções negativas do que com emoções positivas. E olhar para tudo isso é onde faz a diferença, né? E é isso que a hipnoterapia ajuda, porque na realidade, todas essas situações existem enquanto adulto, a gente olha e acha que está resolvido. A gente acha que não é um problema. Muitas vezes a gente nem lembra disso. Porque se isso é o que incomoda a gente, o que é que a gente faz? A gente prefere não ver. Enquanto que, na realidade, essa é a maior dor da gente, né? Essa é a sombra que está lá no nosso subconsciente. E aí, é nesse processo que a hipnoterapia é uma terapia que é muito mais rápida e eficiente do que as outras que a gente tem no momento. Porque a terapia consegue ir no subconsciente. Então, ela consegue mexer naquela dor que você conscientemente nem está enxergando. Porque, na realidade, ela não vai atuar no seu lado racional. Ela vai atuar com a sua emoção.
da emoção você não controla. E eu dou um exemplo aqui muito fácil. Imagine aí, quem está aqui comigo na live, imagina chegar em casa e encontrar o marido ou a esposa com outra pessoa em casa. Aposto que você já, só de pensar nisso, o coração já dá uma acelerada, você já fica sobressaltado. Por quê? Porque o seu corpo já sabe que você está entrando em uma situação de luta ou fuga, porque é uma situação que não é confortável, que é uma situação como se fosse de guerra. Então, você só se prepara para isso. Então, é importante a gente estar pensando e cuidando do nosso corpo e também da nossa mente. E aí as terapias que agem no subconsciente, elas são uma ferramenta que consegue trazer resultados muito mais rápidos, né? Muito mais eficientes do que outras. E isso ajuda toda a família, porque na realidade, quando você muda o seu posicionamento. Quando você muda seu posicionamento, você muda suas relações. E a partir disso, a própria família, o próprio ambiente de trabalho, você começa a se comportar diferente, você começa a mudar esses outros ambientes a partir do seu exemplo, a partir de enfrentamentos que você tinha ou não, ou que você tinha ou deixa de ter, a partir da forma como você acolhe o outro. Então, tudo isso vai fazendo você mudar e fazer com que o ambiente que você viva se transforme em um ambiente melhor. Iane, então, assim, sobre o nosso corpo, por exemplo, né, com as nossas emoções, tem uma ligação, né, grande. Sim. Como eu coloquei agora há pouco, né, a garganta, né, tem tudo a ver com a sua expressão, né, a sua expressão no mundo. O que você fala, né, como que você vai se expressar e tudo. Por que que ela dói, digamos assim, né? Pessoas que têm sempre, né, inflamações na garganta e tal. Os pés, nossos pés, significa o quê? A direção que nós vamos dar na vida, né? Qual é a direção que eu estou dando na minha vida? Eu tenho um direcionamento para a minha vida? Eu tenho um propósito, né? Eu tenho algum objetivo a atingir? Então, isso tem muito a ver com os pés. Isso aí eu falo até por mim, né? Porque para acontecer algumas coisas com os meus pés e começou a se repetir a situação, tá? Comecei a dar problema nos pés, aí daí a pouco eu tive que fazer uma cirurgia, aí quando eu melhorei, meu tendão de Aquiles foi atingido por uma linha de cerol de pipa, aconteceu um acidente comigo. Então, tem que parar. E aí faz você parar também, né? Quando você tem algum problema com o pé, você operou os pés, aconteceu alguma coisa com seus pés, você tem que parar tudo, né? Porque como é que você vai fazer? No máximo uma cadeira de rodas, né? Até você se recuperar. Então, muitas vezes, a doença faz isso com a gente. Ela faz a gente parar, né? Ela faz a gente parar para se olhar. Né? Uma cirurgia que a gente tem que parar quando faz, né? Tem o tempo do repouso. Então, às vezes, a gente está tão atribulado pela vida, né? Só pensando, né? Resolvendo problemas, faz uma coisa aqui, faz outra ali, não para nem para fazer um relaxamento, para curtir uma natureza, né? A gente não se olha. Então, de repente, vem alguma coisa e faz a gente parar, né? E os pés têm muito a ver com isso, um direcionamento na vida. E aí vai, né? Os joelhos, né? Quem tem problema, muito problema no joelho, vamos olhar o que está acontecendo. Será que eu estou tendo, que o joelho tem a ver com você se dobrar, né? Você abaixar, você se levantar. Será que eu estou tendo que fazer coisas que eu não gostaria? Né? Ou no trabalho, ou na minha família. Eu estou tendo que me dobrar alguma coisa fora, né, contra a minha vontade. E aí a gente vai olhando, né,
joelhos, o que, que tem a ver, o estômago, né? O que, que eu não. O problema no estômago é muito comum. O que, que eu não estou querendo digerir, né? O que está acontecendo na minha vida que não está descendo bem, eu não estou conseguindo digerir isso. Então, é a gente começar a fazer essas ligações, né? Sim. Dores de cabeça, tem muito a ver com medo, né? Com medos. E, como eu falei, às vezes você está lá quando criança, se sente sozinho, se sente com medo, às vezes é um escuro, alguma coisa que você teve algum medo, e você carrega aquele medo. Outra coisa também é a culpa, né? Então você tem, quando a gente tem um sentimento de culpa muito grande, a gente começa a ter medo de magoar as pessoas, medo de você não ser aceita, e porque você já tem uma culpa de estar existindo na vida. Então você começa a se colocar dessa maneira, né, perante as pessoas, com medo. E é muito interessante que essa vibração que a gente tem com as coisas que a gente sente, mesmo no nível subconsciente, é uma vibração que passa para as outras pessoas. Né? As outras pessoas percebem. Como você disse, a partir do momento que você também está vibrando de uma maneira diferente, as pessoas percebem também, né? O que você fez? Você está diferente, né? Ah, você não era assim. Então, tem muitas pessoas que me conheciam e hoje me veem e percebem que eu estou diferente, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu sempre gostei muito de fazer, que eu não fazia há muito tempo, né? Fiquei muito tempo sem fazer, que era dançar, né? Aí hoje em dia eu saio, né, para dançar, faço a dança de salão. Hoje em dia até dou aula de dança de salão. Legal. Então é diferente, né? Quando você está mais feliz mesmo, né? Está mais feliz com a vida, com tudo, passa para as outras pessoas também. E quando a gente tem medo, a gente passa. Diz que até o animal percebe isso na gente, né? O Sim. cachorro, por exemplo, né? Se você está com medo, ele percebe que você está com medo. E quando você está melhor, né? Que você está com a segurança, né? Está com a autoestima melhor, você passa aquilo também para as outras pessoas, né? E com isso, você começa, eu, pelo menos, aconteceu também isso comigo, começa a dizer não para algumas coisas. Né? Você começa a dizer não e você transmite uma segurança que você não tinha antes e aquilo passa para as pessoas é incrível, mas passam a te respeitar mais. Né? Então, muda muita coisa quando a gente começa, né, esse autoconhecimento, quando a gente começa a se trabalhar, é uma beleza. Fala aí, Anne. E essa questão do não que você trouxe, assim, casa muito comigo. Porque, por exemplo, nessa questão da gente querer pertencer, a gente acha que tem que dizer sim para tudo, porque a gente tem que ser a boazinha, para ser a queridinha, porque se a gente dizer não, as pessoas não vão gostar da gente. Então a gente acaba dizendo sim para o outro e dizendo não para a gente. E isso adoece. Porque à medida que você não se respeita, à medida que você não faz o que você quer, você também está se adoecendo. Você também está se punindo. Então, aí, mais uma vez, traz a importância da gente começar a olhar essa questão do autoconhecimento e valorizar isso. Porque quando a gente começa a se conhecer verdadeiramente, que a gente reconhecendo o que a gente tem de bom e de ruim, porque apesar da gente vir na criação de que a gente tem que esconder o ruim e ser só bom, mas a gente tem os dois lados. E a felicidade é você andar em paz com os dois lados. É você reconhecer sua sombra e buscar mudá-la, né? E buscar transformá-la. Não é abandoná-la, porque aí a gente entra numa outra questão, que tudo que a gente esconde, tudo que a gente reprime, é o que a gente tem, é o que a gente acaba dando mais força. Igual o medo. Aquele medo que a gente mais reprime é o medo que fica mais forte, ele cresce, ele vai se empoderando. E viver assim não é viver, né? Porque você não consegue colocar a sua essência para fora, você não consegue aproveitar as coisas boas do mundo.
E aí eu volto para um dos cursos que eu fiz, até com o doutor Carlos Alberto Ribeiro, e aí ele trouxe a questão da prosperidade. E hoje em dia a gente pensa muito em prosperidade e a gente pensa logo em dinheiro, né, no financeiro. E na realidade, quando ele trouxe a prosperidade, e foi uma coisa que me marcou muito, ele trouxe a prosperidade como equilíbrio. E esse equilíbrio é em todas as áreas da nossa vida, né? É na saúde, é no nosso lado emocional, é com a nossa família, é com o meio que a gente vive. Então, é esse equilíbrio que a gente busca e é esse equilíbrio que também traz a saúde. Então, a doença ela vem quando a gente está em desequilíbrio. Ninguém que está bem, completamente feliz, está doente. Normalmente, quando a gente adoece, é exatamente porque está passando por um momento difícil, não quer encarar, às vezes está com uma dificuldade e começou a, a se manifestar de uma forma mais repetida, e aí a gente começa a adoecer. E à medida que a gente começa a reprimir isso, quanto mais a gente reprime, mais aquilo vai tomando força, mais aquilo vai tomando corpo. Porque tudo que a gente não enfrenta vai virando o nosso maior desafio, vai virando o nosso limite, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre essa ótica, de como a gente aprender com o que o nosso corpo está dizendo, da gente aprender com esses sinais que eles vão dando, como o Ivete deu vários exemplos aí, da questão dos pés, do joelho, da própria pressão arterial, que, por exemplo, que aumenta quando você está ansioso, quando você está no momento mais de que está se preparando para a luta e fuga, e você às vezes não quer encarar que acontecimento é aquele que está te levando para aquele estresse, né? Ou a pele, que te indica exatamente a divisão entre o que está interno e o que está externo. O que é que você não quer deixar para sair? E aí a tua pele está segurando e ela está começando a te dizer, ó, tem alguma coisa aí que quer sair e você não quer mostrar. É agressividade, é amor, é desejo, o que é isso? Então, assim, o corpo da gente está o tempo todo falando. E tem várias terapias que olham isso. Tem aquela iridologia que a gente vê que os terapeutas percebem os pontos, as áreas do nosso corpo que estão em desequilíbrio através da íris. Tem a questão da própria acupuntura, que usa a questão da orelha para estar identificando esses pontos que estão em desequilíbrio. Então, assim, esse conhecimento de que o corpo da gente está falando é um conhecimento antigo, né, que vem de culturas lá de trás e que hoje em dia a gente está valorizando tão pouco que a gente precisa valorizar mais, que a gente precisa se cuidar mais para ser pessoas mais prósperas, mais felizes, para a gente viver de uma forma mais saudável, né, e aproveitar tudo que a gente tem aqui ao nosso redor. Eu acho que isso é o mais importante. Quer falar mais alguma coisa? A gente quer complementar? Não, então, é tudo isso mesmo, né, que você falou, que eu falei. Hoje nós, né, nos dedicamos mais a falar essa questão das doenças, né? Sim. Que as doenças querem nos dizer alguma coisa, né? E a principal é pare, se olhe, né? A parte física, mas também a parte emocional, né? E nós sabemos que tudo está muito baseado nas nossas crenças. Igual você falou, meu marido chegou aqui, aí ele ligou o dele, eu estou ouvindo você um pouco pelo dele. Aí está um pouquinho diferente, assim, está um pouquinho atrasado, mas aí está dando para eu ouvir. Tá? Aí você falou aí da prosperidade, né? Quantas crenças nós temos, né, negativas em relação ao dinheiro? E não que a prosperidade, né, vai ser só nessa parte aí do dinheiro, né? Mas ela é em todas as áreas, né? Na área emocional, prosperidade, na área financeira também, né? Da saúde, dos relacionamentos. Então, tem muita coisa, né? Então, nós temos aí muitas crenças gravadas que a gente, né, buscar se trabalhar, buscar ajuda. Eu queria ver, o Iane, com o pessoal aí, se alguém tem alguma pergunta,
para fazer, né? E já temos aí, deixa eu ver quanto, olhando o relógio aqui, né? Quase. 8h20, né? 8h22, para a gente, daí a pouco, terminar. Tá encerrando, Aí, se sim. alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí para gente. Pode perguntar. Quem tiver pode colocar aqui. Alguém Tem a quiser fazer algum caixinha. comentário. Quiserem perguntar alguma coisa, aproveitar. O que é que vocês acharam desse conhecimento aí? Se já tinham pensado na doença sob essa ótica, né? Que eu sei que é como se fosse um paradigma, né? É algo diferente do usual. Então, bem, Ivete, pelo jeito, ninguém aqui se manifestou, pelo menos aqui eu não estou vendo, nem na caixinha, nem nos comentários. Então, acho que a gente pode ir. Eliane, Sim, não. pode falar. É o seguinte, às vezes a gente também tem que observar o seguinte, que eu falei que a pessoa tem que estar muito comprometida, né? A querer mudar, a Atenção. querer se livrar do problema, né? Porque Sim, às vezes o problema ele tem um ganho secundário, né? E normalmente. às vezes, na verdade, a gente não quer se livrar daquele problema, porque a gente está tendo um ganho secundário. Tá? Por exemplo, a pessoa pode receber um auxílio financeiro, né? Sim, Aí, por exemplo, se ela vai procurar uma cura, ela vai melhorar, vai ter que voltar ao trabalho, vai perder aquele auxílio financeiro. É um exemplo, assim, né? sim. Outro exemplo é, sim, eu recebo muito cuidado da minha família, né? As pessoas ficam, né, me paparicando. Aí, se eu me curar, eu vou perder essa regalia toda, né? Então, a gente tem que observar isso também, se a pessoa está tendo um ganho secundário. Tem uma pessoa que ela melhorava um pouquinho e depois recaía. Melhorava um pouquinho e tinha uma recaída. Problema de saúde também. E aí, vamos buscar mais profundamente por que isso está acontecendo, né? Que não está firmando essa melhora, né? E aí, o seguinte, com o problema, o marido trabalhava em casa, ficava online em casa. A partir do momento que se ela melhorasse de vez, ficasse bem, ele já poderia ir para o escritório, entendeu? Então, era aquela necessidade de ter o marido por perto, né? Então, a gente tem que observar isso também. Será que eu estou realmente querendo sair do problema, né? Querendo parar de ter... No caso que a gente hoje está falando das doenças, né? Mas pode ser qualquer uma outra coisa. Qual é o benefício que eu estou tendo por trás, né? Então, prestar atenção nisso também. Você falou isso, Ivete, eu costumo dizer que só encara o problema quando a dor desse problema for maior que a dor da mudança. Quando ficar nesse lugar, te incomodar mais do que mudar, é a hora que a gente procura esse apoio. Porque nessa hora, esse ganho secundário já não está mais sendo compatível com a dor que eu estou sentindo. Aí sim, aí eu vou atrás de mudança, né? A gente precisa realmente desse empurrãozinho. Se não, é porque ainda não está na hora, a gente ainda aguenta, a gente acha desculpas, e a mente racional da gente é excelente para achar desculpa. Ela acha desculpas que depois que a gente sai desse círculo, a gente olha e falava, meu Deus, como é que eu pensava isso? E, e aí faz todo sentido isso que você disse, porque o ganho secundário ele tem esse papel, né, de compensar aquela dor. E esse ganho secundário muitas vezes é muito forte, né? Então você está ali, mas esse ganho secundário está te acalentando. Quando esse ganho secundário ele perde essa importância e a sua dor se maximiza, aí sim, aí é a hora que você vê que eu quero mudar, que isso daqui não serve mais para mim.
E falando nisso, eu lembrei de uma amiga, ela conversando comigo, aí queria saber da hipnoterapia, e ela virou para mim e perguntou, Yane, hipnoterapia dói? Aí eu, de imediato, perguntei para Uhum. ela, eu falei, eu vou te devolver uma pergunta. O que você está sentindo agora? Dói? Aí ela virou para mim, dói muito. Eu falei, então, a hipnoterapia você vai ver essa dor no momento e quando terminar ela vai ter passado. Porque você ressignifica ela, você se liberta dela. Ela não vai ficar aí todo dia como, como se fosse uma ferida que nunca cicatrizou. Ela vai cicatrizar. É como se fosse essa dor que persistente, é como se você tivesse, por exemplo, uma ferida grande e tivesse um corpo estranho nela. Você cuida, 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 e ela nunca vai ficar boa. Ela só vai ficar boa quando esse corpo estranho for tirado. Então, assim, é uma dor, mas que é tão imediata, porque você já está sentindo a dor. Ninguém que está procurando terapia por nada. Principalmente que a gente vem de uma sociedade que enxerga esses fenômenos da área psíquica, da saúde mental, com muito pouco valor, né? Já, isso é coisa de maluco, não tem importância, a gente não valoriza isso. Então, hoje em dia, uma pessoa de 40 anos, 50 anos, quando ela procura terapia, normalmente ela já está com uma dor que ela não está dando mais conta, né? Então, é o momento dela se livrar daquilo e começar a viver uma vida diferente, né? De viver a vida que ela quer, né? Porque eu costumo dizer que a gente se transforma e a gente consegue viver a vida que a gente quer, não a vida que pensaram pra gente. Uhum. Ivete, então, muito obrigada pela sua presença. Se você quiser dar suas últimas palavras para a gente ir encerrando por aqui, agradecendo ao pessoal que estava aqui com a gente, ouvindo um pouco, compartilhando um pouco as nossas experiências e dizendo que a gente está aqui no Instagram. O Instagram da Ivete está marcado aqui na live, o meu também. Se vocês quiserem mandar direct, quiserem conversar com a gente, sintam-se à vontade. A gente vai estar assim, à disposição de vocês. E aí eu vou deixar a Ivete dar as últimas palavras dela para a gente encerrando essa noite maravilhosa. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Que nós somos seres emocionais, né? É muita emoção temos, né? Então tá sempre se cuidando, lembrar sempre de cuidar da parte emocional, que é muito importante. Tem, né? Que a parte emocional ela se liga com tudo. E a gente estando bem emocionalmente, a saúde com certeza agradece. Sim, sim. Né? E obrigada, Yane, obrigada aí, tá? Por ter me convidado, foi uma honra, né, eu estar aqui. Falar para vocês, pessoal, quem não me conhece, né, que eu sou de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, tá bom? Yane, fala aí para o pessoal de onde você é, sua cidade. Bom, pessoal, eu estou aqui no outro polo, eu estou aqui em Salvador, na Bahia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigada, Ivete, por ter participado aqui com a gente para compartilhar um pouquinho de todo esse conhecimento. E aproveitando essa deixa da Ivete, né, de falar que nós somos seres emocionais, aí eu volto para lembrar para vocês, né, que quem quer um corpo são precisa ter uma mente sã. Né? E aí, para a gente ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente lê, buscar estar em ambientes que tragam coisas positivas, preferir assistir programas que te agreguem, né? Tá com pessoas que te agreguem, porque tudo isso muda a sua atmosfera, né? Muda seu ambiente, faz você pensar de uma forma diferente. Vai nos livros que te agreguem valor. Vai fazer uma meditação, vai fazer uma caminhada num parque, porque aí a gente consegue se conectar com a natureza, a gente consegue começar a olhar para dentro, e olhar para dentro da gente,
não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse. Então, é um exercício, mas que se a gente pratica todo dia, ao final de um ano, a gente vai ter 365% de mudança. Porque se a gente fazer 1% todo dia, olha ao final do ano o que é que a gente tem. Então, assim, vão se conhecendo, vão se olhando, vão se buscando, né? Buscando as coisas que agradam vocês, buscando observar, quando está sentindo mal-estar, aonde é esse mal-estar, o que é que está me acontecendo que pode estar me afligindo. Se tiverem dúvidas, quiserem consultar a gente, podem consultar pelo direct, a gente está aqui à disposição. E vamos nos cuidar, porque a gente se cuidando, a gente consegue transformar as pessoas que estão ao nosso redor, e cada pessoa mais que a gente transforma é um círculo maior que está se cuidando, e vai crescendo, e de repente a gente está contaminando com essa energia do bem, desse autocuidado, muito mais pessoas. E aí a gente vai estar no mundo cada vez melhor, né? Porque se todo mundo faz sua parte, daqui a pouco está todo mundo vivendo uma sociedade muito melhor. E é isso que eu fielmente acredito. Gente, muito obrigada por tudo. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigada, Ivete, por tudo. Bom final de beijo, Iane. Um beijo, pessoal. Gratidão a todos vocês. E lembrar que nós estamos aqui, né, nessa vida porque nós fomos muito amados e muito abençoados. Gratidão, né, a Deus, aos nossos pais pela nossa vida. Sim. Um beijo a todos vocês, um beijo, Iane. Beijo, gente. Fica com Deus. Gratidão. Gratidão.